Fala, fiel, beleza? Então, eu tô aqui pra comentar um pouco sobre o que foi esse Corinthians 0, Grêmio 0. Então, se quer ver aí, só depois da vinheta. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Esse jogo foi um jogo meio morno. O Corinthians e o Grêmio não atacaram tanto. Foi um jogo parado meio que no meio, um jogo bem truncado, sabe? É, Podemos dizer que os dois times estavam com medo de errar, mas o Corinthians, ele, na minha opinião, jogou melhor. Ele foi mais agressivo do que o Grêmio. Teve algumas chances no primeiro tempo, se bem que eu acho que a melhor chance foi do Grêmio, porque foi aquela defesa do Hugo, numa falta onde o Cristaldo bate e sobra no Vila Sante. Ó, o Cristaldo bateu a falta, o Hugo defendeu, a bola sobrou no Vila Sante e no rebote o Hugo consegue defender também. Foi uma defesa muito boa. Mas foi um jogo bem morno. Teve um lance do Soteldo no início do jogo, que ele dribla o Mateuzinho, que tá. Todo mundo tá conseguindo passar do Mateuzinho, tá complicado a fase ali dele. Mas ele não deu em nada, ele chutou pra fora. Lá para uns 16 minutos teve um chute do Yuri que foi um domínio do Hugo no peito e deixou ele na cara do gol, que o Yuri precisa melhorar. O Yuri chutou todo torto. E, meu, tá complicada a fase do Yuri Alberto, porque ele chuta errado, ele domina errado, ele toca errado. Hoje foi um jogo péssimo do Yuri Alberto. Mas eu senti que o Corinthians é um Corinthians que tá trabalhando melhor a bola, sabe? Ele tá tocando bem a bola, ele tá conseguindo sair assim da defesa para ir pro ataque, só que é aquilo que eu sempre falo aqui nos vídeos. Tá precisando de alguém para finalizar. Não tá conseguindo finalizar o lance. Então, isso acaba que o que cria a jogada, o Garro, ele cria uma jogada, o Garro joga a bola para frente, ele consegue dar a famosa assistência, só que não consegue ninguém fechar para finalizar o gol. Mas foi isso, o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem morninho, o Corinthians ele jogou melhor, ele teve algumas chances, porém a melhor chance do primeiro tempo, na minha opinião, foi a do Grêmio, onde ele foi aquela falta. Já no segundo tempo foi um pouquinho diferente, porque saiu o Charles e o Yuri Alberto e entrou o Wesley e o Giovani. Eu, na minha opinião, eu não sou muito fã do Giovani, sabe? Não gosto tanto assim do futebol dele, porém ele tá evoluindo. Realmente, isso é uma coisa que eu percebi. O Giovani ele tá evoluindo e aconteceu, né, que ele fez um gol, só que tava impedido. Isso que é o foda, porque foi mó golaço. A bola veio assim, ia ser uma assistência do goleiro, ia ser uma assistência do Hugo. Que a bola pingou e o Giovani encobriu o goleiro do Grêmio. Só que tava por um tornozelo, por isso aqui ele tava impedido. Então, mas uma coisa que a gente precisa falar, como que o Wesley, ele não entra como titular? Ele entrou em campo hoje, no segundo tempo, e ele mudou completamente o jogo. Sendo no 1 contra 1, sendo na velocidade, sendo nos passes, até no chute que ele tentou chutar. Meu, como que esse moleque não tá sendo titular? Ele tá jogando muita bola, a gente sabe disso. Ele era meio que a nossa escapatória antes do Ramon entrar. E agora nem jogando ele tá, sabe? Direito. Ele não tá nem jogando direito. Como que ele não é titular nesse time? Ah, coloca o Romero por causa da liderança, mas pô, tem o Fagner também. Coloca o Fagner de titular, porque ele vai marcar melhor que o Mateuzinho, vai atacar melhor que o Mateuzinho. E eu acho que ele é até mais líder no Corinthians do que o próprio Romero. Que ele vai cobrar o juiz, ele vai acalmar o jogador, ele vai passar as ordens certas. Então, dá pra colocar o Wesley como titular ali. E mais uma vez, eu não entendo como que o Bidon e o Coronado não jogam nesse time. Sério, são dois jogadores que são bons de bola, são inteligentes e eles ficam no banco, eles nem entraram no jogo hoje. Tipo, não tem muita noção. Ele preferiu colocar o Rian, que é bem mais marcador. Dá pra entender, foi porque um jogador do Corinthians foi expulso, que foi o Ranieri, que a gente já vai conversar sobre isso também. Mas, tipo, dá pra começar ali com o Bidon ou o Coronado.
Coronado e Barro junto, foi o que eu falei no último vídeo. Eu não sei como ele não coloca os dois juntos pra jogar juntos, gente. Pelo amor de Deus. Com 7 minutos do segundo tempo, aconteceu um lance que foi meio que decisivo assim pro Corinthians. Eu acho que se não tivesse acontecido, o Corinthians poderia até ter ganho o jogo. Que foi o Ranieri ter sido expulso numa falta que, na minha opinião, não tem discussão. Ele foi dividir a bola e deixou a sola do pé e acertou bem no joelho do jogador do Grêmio. Eu acho que foi o Vila Sante, mas ali não tem discussão. Era pra expulsão, era pra vermelho mesmo. Aí ele foi expulso. Eu esperava que o Grêmio fosse agredir bem mais do que agrediu o Corinthians. Ele criou algumas 2 ou 3 chances, mas de resto não fez mais nada. O Corinthians, mesmo com um jogador a menos, jogou melhor do que o Grêmio no segundo tempo. Jogou se impondo mais. Eu achei o segundo tempo do Corinthians bem melhor do que o primeiro, porque ele se impôs mais no campo adversário. Ele tentou mais. O Wesley tentou bastante. O Giovani tentou bastante. E no finalzinho do jogo teve um lance do gol do Corinthians que o Hugo ele consegue dar um chutão pra frente. Só que por um tornozelo o Corinthians não sai vitorioso do jogo de hoje. Porque o Giovani estava impedido por um tornozelo. Um tornozelo. Ai, complicada a vida de um corintiano. Por isso aqui, ó. Por um tornozelo, o Corinthians não sai vitorioso hoje de 1-0. Ia ser uma vitória muito importante. Jogando em casa, ia ser uma vitória muito importante. Agora vai jogar, se eu não me engano, é no campo do Curitiba. Mas vai estar lotado de gremista. E vai ser difícil ganhar lá. Vai ser na semana que vem, né? Mas vai ser difícil ganhar lá. Porque o Corinthians ele não é tão presente assim, ele não se impõe tanto fora de casa. Se ele tivesse um resultado, eu acho que seria até melhor. Mas o jogo, eu não tenho muito o que falar sobre o jogo, porque o jogo foi bem parado. Mas a minha reclamação mesmo é sobre o Coronado e o Bidon não jogarem e o Wesley começar no banco. Pra mim, o Wesley ele é titular desse time fácil no lugar do Romero. É o que eu falei, se quer colocar alguém pra ser líder, coloca o Fagner. Porque o Fagner, ele é esse líder também, sabe? Eu acho que ele é até mais do que o Romero. Mas então é isso, Fiel. Qual que foi a sua opinião sobre o jogo? Você concorda com o que eu acho também? Você acha que tem que trocar, assim, essa base de jogadores? Mas me fala aí nos comentários. As minhas redes sociais estão bem aqui. E é isso, Fiel. Vai, Corinthians.